Olá, bem-vindos ao Sentido Único do E24. Hoje sentámos-nos à conversa com uma figura que faz parte da alma de Marinhas, aqui mesmo em Esposende, há mais de 50 anos a caminhar com o seu povo. O Padre Avelino Marques Pérez Filipe é, aos 87 anos de idade, mais que um pároco. É presença, é história, é afeto, entre a fé, o futebol, a saúde, a comunidade. Vamos ouvir hoje um homem que nunca quis ser apenas um padre de altar, mas sim um padre junto das pessoas. Padre Avelino, bem-vindo ao Sentido Único, agradecer-lhe estar aqui presente connosco. Estamos aqui no Futebol Clube Marinhas, que é uma casa que lhe diz muito, que é uma paixão. Muito bem. Vou mesmo começar por aí. Como é que isto tudo surgiu? Surgiu da seguinte forma. Quando para aqui vim em 1962, de facto não havia estruturas de qualquer espécie desportivas e tudo mais. Parece que havia um vazio para ocupar a nossa rapaziada, os nossos jovens e assim. E sonhei sempre arranjar algo que os ocupasse, que os valorizasse. E achei que o desporto seria realmente um meio muito adequado e oportuno para que isso acontecesse. E na altura o Padre Cobelo gostou? E, portanto, realmente fui andando. Entretanto, surgiu aí uma equipa de senhores que vieram ter comigo e pedir uma colaboração, porque queriam então fundar aqui um clube e queriam que eu estivesse com eles. Isso aconteceu desde a primeira hora. Eu aderi ao projeto deles e com eles realizámos o projeto. E, portanto, as coisas assim começaram. Começaram de uma maneira muito simples. Já sabe que o meu antecessor, com quem eu gostava a trabalhar, já tinha 77 anos, não viu-me com muito bons olhos que eu enverdasse por esse caminho. Tinha receio que o futebol se engraça, que as crianças que se afastavam do culto, da igreja, das catequeses e assim. Mas não aconteceu isso, pois não? Não, felizmente não. A gente, depois chegámos a dialogar um pouco mais e ele foi aceitando e foi reparando que de facto o que estava programado e que estava já iniciado iria dar resultado para a comunidade, como de facto deu. Portanto, fiquei muito contente e satisfeito em encontrar alguém que veio ao encontro daquilo que eu desejava, ter alguma coisa que ocupasse as crianças e jovens, ter uma vida mais sadia, mais social, através da instituição. Instituições deste género, não é? De tal forma que continuou na instituição, como Presidente da Assembleia. Sim, sem dúvida. Costuma ver os jogos? Venho quando posso, né? É. Mas se eu não venho, estou sempre com algo cá dentro que me pergunta que resultado foi e tem de telefonar. E quando vem, também insulta os árbitros? Nunca é surdo. Às vezes digo alguns que tenham mais moderação na maneira como falam, sobretudo os espectadores, porque esses árbitros alguns já são um bocadinho inconvenientes na maneira como se exprime. Sem dúvida que nós temos o direito de expressar a nossa alegria, a nossa tristeza perante qualquer coisa que foi menos útil, menos agradável, mas oportuna e talvez mesmo justa. Mas uma coisa é a gente manifestar com delicadeza e outra coisa é com a criação e falta de civismo. Portanto, mas gosto muito de vir e quando posso venho, estou e estar com a juventude, e felicito a nossa rapaziada, falo com eles, uma coisa outra. Sinto bem com eles. Porque estamos a falar de juventude. Como é que hoje em dia que se consegue captar os mais jovens em tempo, por exemplo, de crise de vocações? Olha, realmente, eu acho que, primeiramente, acho que, por exemplo, nós que somos consagrados, dar testemunho da opção que fizemos e manifestamos a nossa alegria do que somos. Portanto, quando uma pessoa se sente realizada perante um projeto que assumiu, automaticamente que o testemunho que dá é uma pessoa que se sente satisfeita, feliz pela opção que fez. E, portanto, que eles vejam, por exemplo, que um padre não é um bicho, um extraterrestre, que é um ser humano como tantos outros, que tem a sua formação religiosa e pastoral, mas também tem ter social. E, portanto, que eles podem estar integrados na sociedade, assumindo também o projeto de vocação sacerdotal, sem realmente os filhos ter a graça de serem chamados, portanto, serem integrados na igreja com essa missão. Portanto, falares que
podemos ser padres, estamos na vida social, participando em muitas atividades que fazem parte e quer dizer, que são também uma mais-valia para o próprio povo. Portanto, o povo que vem à igreja, o povo que faz parte da comunidade, que joga futebol, que tem as suas atividades profissionais e, portanto, nada impede que o sacerdote esteja com eles nesses setores, mantendo sempre a sua identidade e vá lá, e transmitindo claramente que todos juntos e acertando o passo por um ideal que ele percebe realmente orientar a todos, sempre as pessoas de bem, concorrer cada um a seu modo para o bem-estar da sociedade e também da própria Igreja. Nós podemos fazer mais e melhor quando assim nos encontramos. Foi um jovem também, abdicou digamos da vida matrimonial. Quando olha para trás, o que é que vê? Valeu a pena? Valeu muito a pena. Eu cheguei a pensar em ir para o liceu, ainda comecei a fazer a minha preparação, porque naquela altura fazia o exame de admissão ao liceu, ainda comecei essa preparação, porque tinha que fazer exame, mas cedo uma redação que a minha professora mandou fazer, como adolescentezinho que era, quanto ao meu futuro, instintivamente, ou não, sob a ação naturalmente do Espírito Santo, eu disse que apesar de estar tão a orientar-me para ir para o liceu, eu queria ir para o seminário, queria ser sacerdote. E dizia eu, porque queria ser padre. Era esse o sonho de criança, ou não tinha outros sonhos? Se não fosse padre, o que é que teria seguido? Não sei, talvez fosse professor ou coisa parecida, mas eu tive sempre uma certa afeição desde criança, até porque tinha um tio sacerdote, o tio padre Francisco Marques, que é meu tio. Tive sempre muita admiração por ele. Na minha paróquia também havia lá uns seminaristas, admirava muito aqueles jovens, muito aprumadinhos, muito simpáticos, sua maneira de ser, e aquilo parece que encantou-me, de alguma maneira despertou em mim um interesse também, por que não assumir esta missão. Depois, pronto, chegou a hora de eu dar o meu sim ao chamamento que sempre fez, e então integrei no seminário. Não fiz o exame de admissão ao liceu, porque já não fez falta. Era um aluno marrão? Foi sempre um aluno razoável, até porque no exame da quarta classe, segundo grau, até me deram a distinção, a aprovação com a distinção. Portanto, tinha motivação para prosseguir, até porque a minha professora dizia, tu deves estudar. Eu gostava muito de estudar, estava sempre ansioso que as férias grandes acabassem, porque queria ir para a escola. Gostava muito de ir para a escola, sentia-me bem a estudar, a valorizar a minha pessoa, a minha cultura, a minha formação, e depois também já tinha uma irmã mais velha do que eu, que também andava no Liceu na Póvoa, e depois, entretanto, formou-se em professora, e, portanto, houve ali uns certos uma certa situação que nos tornou mais, quer dizer, apetecíveis à formação académica e cultural para podermos ser mais úteis à comunidade. Em Braga, não é? No seminário? Fui para o seminário de Braga, e desde a primeira hora que fui em 1950, em princípio de outubro, foi no Ano Santo, e acabei em 1962, que foram 12 anos do curso do seminário, 5 de Humanidades, 3 de Filosofia e 4 de Teologia, portanto são os 12 anos. E depois acaba o seminário e eu acho que teve uma conversa com o cônego Mota Reis, não é? E colocou aqui em... Sim, depois já sabe, uma vez ordenados, os sacerdotes, éramos nomeados para determinadas atividades, conforme a Diocese precisava, e, portanto, temos de acolher a orientação que nos davam os nossos superiores, o arcebispo, ou então os superiores do seminário, que davam as indicações. Qual era o arcebispo da altura? Era o Vieira de Matos? Não, foi Dom António Bento Martins Júnior, mas já no meu período de teologia já estava com o vigário coadjutor, o Dom Francisco Maria da Silva. Foi até que acabou por me ordenar sacerdote, porque o Sr. Dom António não conseguiu, porque já estava muito envelhecido, estava doente. Foi no dia 15 de julho de 1962, fomos ordenados nesse dia para aí 20 sacerdotes e para aí uns 15 diáconos, e portanto era uma ordenação muito alargada, muito numerosa, e então quem me ordenou sacerdote foi o Sr. Dom Francisco Maria da Silva. Depois o arcebispo, segundo as necessidades da Diocese, escalava, as palibas procurava
a maior parte, como éramos muitos, íamos quase todos para auxiliar párocos envelhecidos ou que tivessem necessidade para lá de da amplitude do seu trabalho pastoral, de ter alguém ao lado. E veio parar aqui a Marinhas. E portanto eu vim aqui para as Marinhas e olha, vim em boa hora, digo, porque realmente vim para a terra precisamente onde que me diz muito, porque a minha mãe é natural aqui das Marinhas, foi aqui que foi batizado, foi aqui que casou, foi aqui que salvou as bodas, assim, fez toda a sua vida como cristã, e portanto vim para aqui e dou graças a Deus por ter vindo e por ter estado aqui. O que é que encontrou na altura a comunidade? Era provavelmente muito diferente do que é hoje? É um bocadinho, talvez mais piedosa, sim, mas estava numa fase em que as pessoas estavam mais ligadas à igreja, por o seu estado económico também era muito, deixava um bocadinho a desejar. Foi por isso que nessa altura, na década de 60, quando para aqui vim, saiu daqui muita rapaziada para a imigração. Muita coisa, saíram, uns iam para a guerra, outros iam para o estrangeiro, França, Bélgica, Alemanha, Canadá, Suécia, portanto começou a sair muita gente. E portanto, freguesia Marinhas, que era uma freguesia pobre, socialmente falando, economicamente pobre, era pedreiros e lavradores. Depois, mercê da imigração, começou a subir de escalão social. Saiu daqui muita gente e com um espírito admirável trabalhavam para criar melhores condições de vida para os seus filhos e as coisas correram até muito bem. Portanto, Marinhas foi-se desenvolvendo admiravelmente, mercê da imigração, porque eles tinham cuidado de ir, passavam lá trabalhos, sabe Deus como, mas que faziam as suas economiazinhas para fazer a sua casa, fazer uma coisa, ter o seu carro, ter isto, ter aquilo, outro. Marinhas depois também veio a escolaridade também, que veio a concorrer muito para isso, a escola. Já sabe que, eu já tenho dito muitas vezes, um povo desenvolve-se tanto mais quanto mais se investir na cultura. Um povo que tem bases sólidas, culturalmente falando, naturalmente que tem mais capacidade de viver o seu dia-a-dia e resolver os seus problemas. Tem mais bagagem intelectual e profissional para se valorizando também a comunidade. E por isso, Marinhas, nesse aspecto, deu um salto muito grande. E hoje, como é a comunidade? É uma comunidade participativa na vida? Sim, eu sinto que realmente é participativa, quer a nível de culto religioso, sem graças a Deus temos uma certa índice de espiritualidade e devoção religiosa acentuada. Já sabe que talvez não tanto como no passado, porque as pessoas no passado também não estavam tão absorvidas como estão hoje. Hoje as pessoas são muito ocupadas profissionalmente falando, a gente vê. Sim. Portanto, antigamente trabalhavam... As vidas são mais aceleradas hoje, não é? Sem dúvida, há mais expressão, mais solicitação. Mesmo assim vão aparecendo, vêm para as festas, mesmo os imigrantes gostam de vir às festas, estão com a família, estar com os amigos, dão o seu contributozinho também para as festividades e tudo mais. É importante, não é? É importante. Falámos em vidas aceleradas, mas também o Padre Avelino era assim acelerado. Além do Marinhas, eu tinha aqui apontado, esteve na Fundação da Juventude Unida de Marinhas, nos escuteiros, a Cruz Vermelha Portuguesa, grupos folclóricos. Isto é um percurso invejável para um candidato a uma Câmara. Nunca pensou ser candidato a Câmara de Esposende? Não, nunca pensei. A minha vocação direcionou-se precisamente para o Ministério que sempre me concedeu e nunca me canso de agradecer ao Senhor tão maravilhoso como me contemplou, porque tenho dito muitas vezes e quando a dizer, sendo muito feliz por ser sacerdote. E não troco eu gosto de ver todas as pessoas felizes, mas não troco a minha vontade para ninguém. E só lhe digo, se puderes ser como eu, fico muito contente. Mas se conseguires mais do que eu, mais fico contente, fico convosco. Eu gosto tanto de ver as pessoas felizes, porque não podemos fazer tudo e mais alguma coisa, só lamuriar, que está tudo mal. Não interessa só lamuriar. Ver os problemas das pessoas, fazer uma palavra, uma visita, um carinho, um afeto. Isso comporta muito. Acha que, por exemplo, os autarcas, e vem um período de eleições autárquicas, que deviam estar mais sensíveis a essa questão, à proximidade? Sem dúvida. Nós só fazemos comunidade, fazendo caminho com a comunidade.
integrados na comunidade, eu digo sempre, separados somos frágeis e facilmente somos vencidos. Unidos somos fortes e temos garantia de êxito, de um efeito positivo. A união é que faz a força, como diz o povo. Portanto, se nos unirmos por uma causa que seja justa, todos juntos, há mais valia, há mais garantia de êxito, e isso é muito importante. Que adianta estar as pessoas a mal, às vezes a mal, não, vamos fazer o bem que pudermos, evitando o mal que seja possível evitar, mas é apostar no positivo, porque para que o positivo neutralize o negativo. Se não for assim, não vai nada. Eu digo assim, olha, um campo, se ele deitar lá sementes, cultivar sementes boas, não aparece o gramão e as ervas daninhas. Se não aparecem, ninguém nas manda ouvir, mas elas vêm, mas ocupam um espaço que deve estar ocupado por as boas. Se quisermos que as fracas não apareçam, cultivemos as boas. E elas não têm espaço para vir. E na formação, eu digo muitas vezes aos nossos pais, aos pais das nossas crianças, formai bem os vossos filhos, tenham boa formação humana e cristã, dai-lhes valores, que eles sintam a alegria de viver, e fazendo o bem, como eu souber, que eles são felizes, não andando aí à bolha uns com os outros, com quesilha, não. A sociedade tornou-se mais egoísta hoje em dia. Pois, sem dúvida que sim, porque agora há mais autonomia, porque também há mais poder económico, as pessoas têm mais um bocadinho de cultura, julgam-se que já têm muito poder, têm muito saber, eles é que sabem, eles é que podem, e então marginalizam os outros, mas não. Mesmo assim, nós hoje mais do que nunca precisamos de fazermos comunhão uns com os outros, sabermos ouvir uns aos outros, e depois, como digo, dialogar, e aprendi muito isso, até com meus paroquianos, estou-me a lembrar já agora, sempre procurei, como responsável que era da comunidade, eu presidente da Comissão Fabriqueira do Conselho Económico, tínhamos a equipe e temos, não é? E os assuntos eram resolvidos no devido lugar. E às vezes juntávamos, resolvia problemas, e o certo é que nem todos às vezes estávamos de acordo, mas estou-me a lembrar do senhor que era um sargento reformado, agora fiscal, ele às vezes dizia, olha, não concordo com vocês, mas uma vez que vocês acham que é o melhor, é isso que sabe fazer e vamos fazer. E realmente aprendi muitas vezes isso, vamos falar, vamos dialogar. Quantas vezes eu fui para reuniões, às vezes punha-se problemas e então uns diziam uma coisa, diz outra, e eu às vezes trazia o meu projeto, e depois, Sabato, olha que isso não dá resultado. Porquê? Por isso, ainda bem que falaste, é isso mesmo. Seja, então não se faz. Ouvindo-se uns aos outros, consegue-se chegar Sem dúvida. E presentemente, a olhar para trás e ao ver que algumas coisas que eu cheguei a idealizar, eu julgava que era muito melhor, acabei por ver que de facto, ainda bem que alguém me disse, não, isso é melhor, não é, o melhor é ser assim. E, portanto, depois da parte do outro projeto. Porquê? A gente não fica desautorizado, ficamos mais valorizados uns com os outros. Enriquecemos uns com os outros. Mas sem dúvida, porque interessa fazer as coisas para que bem todos, não interessa para eu projetar, não. Eu nunca digo, não, eu não, nós, uso sempre nós. Se padre, não, isto é da comunidade. Fomos nós que fizemos, não fui eu, fomos nós da comunidade. Eu sempre não fazia. Se tenho feito alguma coisa, e julgo que tenho feito alguma coisa. Primeiramente com ele que me deu tudo e mais alguma coisa, e depois vocês que me ajudam. E assim juntos conseguimos. Ele quer, nós queremos, acabamos e conseguimos. Deixa-me perguntar isto. Ao longo da sua vida conheceu vários arcebispos de Braga, sim. vários papas, sim. Algum que lhe marcou mais? Sem dúvida que o João Paulo II foi realmente uma pessoa excepcional, a sua simplicidade, aquela dedicação, aquela doação que ele realmente fez à humanidade, conseguiu, foi um homem providencial. Aliás, outros também tiveram o seu cariz próprio e vieram na hora exata. Deus lá está, a divina providência lá está, e intervém da forma que acha mais conveniente para bem da comunidade e também da Igreja. Nós às vezes não nos apercebemos. Mas, às vezes perguntar, mas porquê que isto aconteceu? A gente às vezes tem dificuldade em descodificar a situação, mas se pensa mais um bocado, olha, isto aconteceu e olha, o efeito foi este, e é isso que nós queria que acontecesse. Nós, à primeira vista, talvez não nos apercebêssemos que isso ia acontecer, que isso que teria efeito, seria bem sucedido. Mas é assim, a gente tem que ter este espírito, e eu acho que o Santo, acho que para cada época da Igreja e do mundo,
Deus lá está, eu estou-me a lembrar do Pio XII, aquele homem com aquela imponência e demais. Mas o 23, aquele homem simples, tal, logo mal é nomeado Papa, logo concílio. Depois vem o Paulo VI, quer dizer, parece que tu tens uma sequência, sabe? A gente depois assim olhar, porque é que sempre vai permitindo que as coisas aconteçam dessa forma, daquela. Mas e o que acha que Deus quer agora com o novo Papa, o Leão XIV? Julgo que quer, talvez, continue vá lá, o testemunho e a obra realizada pelos antecessores e que vá ajustando aos problemas que vão aparecendo. A Igreja foi fundada por nosso Jesus Cristo para salvar o mundo em que está implantada. O século passado já foi, o século futuro virá. Nós estamos a ver o momento presente. E estou convencido que é isto que realmente o Senhor quer, que nós saibamos sintonizar com a realidade que nos envolve. E como igreja que somos, à luz do Evangelho, procuramos dar nosso contributo, até para a felicidade das pessoas. Acho que a nossa grande preocupação deve ser esta, fazer tudo mais alguma coisa para que todos sejamos felizes uns com os outros. E, portanto, para isso temos de ter valores e projetos que nos conduzam a esse efeito. Caso contrário, não. Qual é que acha que é o desafio da Igreja atual, no mundo moderno, tão complexo, com guerras por tudo calado? Sem dúvida, motivar as pessoas, no sentido de haver mais justiça, mais fraternidade, mais amor entre si. Como digo, nós só somos felizes se sabemos quem é uns com os outros. Não é a cacetada que nós resolvemos problemas, é de mãos dadas, refletindo. Olha, o problema é este, soluções, ideias. Um diz isto, outro diz aquilo, vamos fazer um apanhado. A solução é esta, é para aqui que nós vamos. Estando todos integrados e motivados, as coisas surgem com naturalidade e com proveito. Caso contrário, andamos para aqui a ser pneus furados. Eu sei que esta é uma pergunta um pouco complicada, mas o que é que gostaria que dissessem de si quando partir? É comum? O que é que gostaria que dissessem de si quando partir? Foi um homem que cumpriu o seu dever. Eu tenho dito muitas vezes, eu quero dizer a quem está e a quem ficar, deixar esta missão. Fui e sou feliz porque procurei cumprir a vontade de Deus, servindo os meus irmãos, a quem Ele me enviou. Não quero mais nada. Traz uma cábula, não sei se é para... Não foi a propósito, não foi a propósito... Um recortezinho de jornal. Eu sei que anda sempre atento aos jornais, aliás, vejo muitas vezes a distribuir o boletim paroquial. E outras coisas, mas isso é por causa de um artigo que veio no outro dia, por causa dos políticos. Foi um artigo que veio no outro dia no Diário do Minho, que diz precisamente assim: nós precisamos de políticos profissionais, preparados, competentes, servidores. Achei muito interessante esta expressão. Competentes e servidores. Profissionais. E ela diz muito bem, como é que nós, para termos quem cuida bem da nossa saúde, temos de ter um médico à nossa frente. Não um sapateiro, um empreiteiro, um médico. Queremos ter uma boa formação intelectual, temos um bom professor. Queremos ter um bom projeto, temos de ter um bom arquiteto. Não se improvisa. Mas eu queria, não. E, portanto, também para a política, eu realmente gostei muito desse artigo. De facto, as pessoas devem ter também uma certa preparação para saber o que devem fazer como políticos. O médico tem que saber o que deve fazer como médico, o juiz ou o advogado como o oficial da justiça, o empreiteiro na administração, o empresário. Cada um tem de estar dentro do seu assunto para fazer bem o que faz. Acha que devia haver políticos profissionais, haver formação profissional nesse sentido, quer dizer, nem qualquer pessoa que se julga com muita categoria, muita formação, possa ter aquele sentido político, porque o político deve ser alguém que tem que ter uma certa capacidade de reflexão, de análise, de decisão e de fazer, como se diz, fazer pontos, levar as pessoas a aproximar-se mais umas das outras, não basta facilitar, porque de facto o diálogo é fundamental. Agora, uma pessoa que às vezes tem uma boa cultura, uma boa formação, não diga menos disso, mas às vezes não tem também aquele sentido prático de estar com o povo, de estudar os seus problemas, ajudá-los a resolver e fazer tudo mais alguma coisa para que eles se resolvam da forma que seja mais justa e mais oportuna. Portanto, eu sei o que posso e o que não. Não.
Acho que ele diz aqui realmente que devem ser realmente, como eu dizia, preparados, competentes e servidores ter espírito de serviço. Eu vou para ali não é para me projetar, vou ali para servir, para os outros se valorizarem cada vez mais. Eu digo assim, eu só me valorizo quando valorizo os outros. Se der o que tem, se der aos outros, eu enriqueço os outros enriquecem-me a mim, e ganhamos todos. Caso contrário, se me fecho em mim próprio, amor com o que tenho e não é uma grande coisa, mas se eu der a minha vida aos outros e construir a felicidade deles, portanto, ao dar a felicidade deles, eu construir a felicidade que lhe dei e aumentar a minha felicidade e o meu merecimento, tenho mais glória. Nós aqui em Esposende vamos ter, pelo menos, dos conhecidos, um candidato que é médico e outro que é engenheiro. Tem preferência? Não, olha, eu... Isto é uma pergunta... Sim, sem dúvida. Olha, eu gostaria que realmente que as pessoas refletissem e que em consciência, a consciência decidissem. Portanto, cada um dentro da sua esfera, acho que se sente mais credenciado para determinada missão, que a assuma. Se tem boa formação, mas quer dizer, não tem aquela aptidão mais adequada para a missão, porque realmente é um posto muito importante e exige uma certa disponibilidade e capacidade de refletir e resolver os problemas que avance. Saber que não, cada um torna-se mais nobre e mais importante na medida em que desempenha bem a missão que lhe foi confiada. Caso contrário, às vezes nem nos sentimos felizes quando não estamos cá está preparados e disponíveis para, nem somos tão felizes como podíamos ser, nem construímos a felicidade dos outros como devíamos construir. A conversa está boa, mas estamos mesmo aqui em tempo final. Vou-lhe fazer aqui um último desafio. Se tiver que deixar uma última mensagem ao povo das Marinhas, qual é que será essa mensagem? Uma coisa que eu desejo ao meu povo, realmente, eu sabe, vocês que constituíram a família, portanto, deixo dar o meu coração à vossa família, à esposa e aos vossos filhos. Eu vim para aqui, a minha família foi a comunidade, portanto, procurei sempre dar o melhor de mim próprio à comunidade, fosse quem fosse, seja quem seja, não é? O que mais desejava é que o povo das Marinhas se mantesse íntegro na sua fé, cultivasse os bons costumes, os princípios com que realmente se iniciaram, mercê do testemunho das suas famílias, enfim, da comunidade que lhes proporcionou, e que investam mais um bocadinho na formação dos filhos que estão a vir para o mundo, para que eles nos tragam uma esperança de que realmente, quando formos para a eternidade, que o que vem atrás de nós até vai ser provavelmente melhor do que aquilo que nós deixamos. Portanto, temos de mentalizar que, como eu acabei de dizer, é semeando que nós colhemos. Semeando tratando da seara que nós temos que colher. Na casa não. Portanto, que se mantenham sempre muito unidos, que saibam viver como verdadeiros irmãos, respeitando os seus temperamentos, os seus feitios, as diferenças que há entre eles, porque a diferença não quer dizer que é um bem, porque diferentes, mas convergentes. Diferentes, mas convergentes. Portanto, a beleza e a eficiência está na convergência. Diferença, mas na convergência. Se fossem pessoas iguais, mas diferentes, mas cada um convergente, com aquilo que dá o que tem à comunidade, como eu acabei de dizer. Eu dou à comunidade, enriquecer a comunidade enriqueceu-me a mim, porque fiquei mais rico com aquilo que recebi dos outros. E o efeito está à vista, ganhamos todos. Padre Belino, foi um prazer enorme, uma honra até estar aqui consigo neste bocadinho, não é? E que haja saúde, que haja união, e a vocês, aguardo-vos para o próximo Sentido Único do E24. Até já.